Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima-se que nesse biênio de 2018 e 2019, aproximadamente 45 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço serão diagnosticados. No programa de hoje, um bate-papo com o cirurgião de cabeça e pescoço, Ricardo Nasser, que vai falar um pouquinho quais os principais tipos de câncer. E ainda uma campanha sobre desperdício alimentar realizado pelo setor de nutrição aqui da Beneficência Portuguesa. Então, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Dentre todas as doenças no Brasil, o câncer de cabeça e pescoço representa aproximadamente entre 4% e 5%. Sobre o assunto eu converso com ele, Dr. Ricardo Nasser, cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor, parece pouco, 4% a 5% entre todas as doenças no Brasil? Então, a doença de cabeça e pescoço, a gente falando 4% a 5%, parece uma estatística relativamente pequena, mas a gente precisa contextualizar isso numa população de 200 milhões de habitantes, que é a nossa população, a população do nosso país. Então é um número considerável aí, em números absolutos, de potenciais pacientes com doença de cabeça e pescoço. Agora, quais são, doutor? Que são vários, né? Aí, dentre os cânceres, né, de cabeça e pescoço, a gente tem cânceres de cavidade oral, o câncer da orofaringe. Aí, os cânceres de cavidade oral e orofaringe englobam língua do paciente, o soalho da boca, a mucosa, né, próxima da região jugal, que é a região da bochecha, né, pelo lado de dentro, gengiva, os 2/3, né, anteriores da língua. E aí, orofaringe, a gente tem as amígdalas, tem a parede posterior ali da faringe, tem a base da língua, tem o palato mole. Então, a gente tem vários sítios, é uma cavidade pequena, mas com vários sítios onde a doença pode se manifestar. Eles também se englobam dentro do câncer bucal, né? Esses de boca. Câncer de boca e orofaringe, tudo ali, está tudo próximo uma coisa da outra. Aí, além do câncer de cavidade oral e orofaringe, a gente tem os cânceres de laringe, cânceres de glândulas salivares, cânceres dos seios paranasais, né, que a gente está muito acostumado a ver a parte aguda, né, principalmente quando o paciente está resfriado, que faz a sinusite, mas essa região também pode ter câncer ali nessa região. O paciente pode desenvolver câncer nessas áreas dos seios paranasais. E também a gente pode ter os cânceres que podem se manifestar na pele, né, os cânceres de pele nessa região, couro cabeludo, face, né, orelha, que muitas vezes as pessoas se esquecem, mas são cânceres que estão muito associados aí com a luz solar, né, com os raios ultravioletas, e acabam caindo também dentro da especialidade. Agora, doutor, os principais, a gente até tem uma estatística que a gente estava conversando antes da entrevista, nós temos o laringe, né, cavidade oral, que o senhor falou, laringe, esôfago e tireoide. Esses seriam os principais. Eles são de fácil diagnóstico? Então, os tumores de cabeça e pescoço nem sempre eles são facilmente diagnosticados. Alguns até são. Por exemplo, vamos pegar a população masculina. O câncer de cavidade oral é bem mais frequente na população masculina, geralmente estão associados com tabagismo, com etilismo, e agora a gente também não pode esquecer da estatística dos tumores que entram também secundariamente à infecção pelo vírus do HPV. Então a gente tem aí mais um fator de risco importante na população e que vem contribuindo para o aumento aí dos casos de câncer de cavidade oral e orofaringe, por exemplo, e também da laringe. O câncer de cavidade oral e de orofaringe, às vezes ele é até razoavelmente fácil de o paciente perceber. Aparece uma feridinha na mucosa, ele percebe que não cicatriza, ele se incomoda com aquilo, às vezes sente dor e acaba procurando. Muitas vezes ele procura até o dentista primeiro, e aí o dentista acaba identificando e encaminhando para o cirurgião de cabeça e pescoço, ou o próprio paciente identifica e acaba procurando o especialista, se informando quem que é o especialista, mas às vezes também tem aquela dúvida, acabam procurando colega de outra especialidade, o otorrino, por exemplo.
Mas geralmente esses pacientes até chegam para a gente um pouco mais rápido, não tão mais rápido, mas chegam um pouco mais rápido que outros cânceres da nossa especialidade. Quando vem para a parte de pescoço, o que acaba englobando, doutor? Então, não podemos esquecer da tireoide, né? Principalmente na população feminina, aí as mulheres entram aí com a desvantagem. Ela perde bem entre os homens, né? É mais frequente nas mulheres. Embora os homens tenham uma leve desvantagem em relação à malignidade desses nódulos quando comparado com as mulheres. Mas ainda assim, embora a maioria desses nódulos sejam benignos, mas os cânceres também acabam merecendo bastante atenção, porque como é bastante frequente nas mulheres, a gente acaba também encontrando uma incidência relativamente alta do câncer de tireoide. E a gente faz diagnóstico muito precoce hoje, né? De acordo com as estatísticas que a gente estava vendo, no homem, 8.200 pessoas, homens, né? São 8.200 casos de câncer de esôfago no homem. A mulher já chega a 8.000 de tireoide, enquanto o homem tem 1.500. O senhor acha que isso é devido aos hormônios femininos ou não? Na verdade, é mais comum nas mulheres. Eu não sei te falar exatamente se só os hormônios femininos seriam os únicos... Os vilões, os vilões aí, mas estatisticamente as mulheres elas têm uma frequência maior de nódulos na tireoide. Felizmente, a maioria das vezes ele é benigno, às vezes acaba incomodando até mais por conta que eles adquirem um certo volume, né, e acabam incomodando para engolir, para respirar muitas vezes, mas felizmente não são, a maioria das vezes não são cânceres. Doutor, na parte de laringe e de tireoide, a laringe, ela começa como? Quais seriam os primeiros sinais? Uma rouquidão, dor de garganta? O tumor de laringe, aí tem uma coisa bastante interessante, depende de onde o tumor se inicia na laringe, né? A laringe ela é dividida em região glótica, que são das cordas vocais, as verdadeiras cordas vocais, a parte supraglótica, que está acima das pregas vocais, e a infraglótica, que obviamente abaixo das cordas vocais. Tumores que se localizam na posição supraglótica, às vezes a gente tem uma dificuldade inicialmente de fazer um diagnóstico precoce, porque como ela dá pouco sintoma inicialmente, o tumor ele vai crescendo ali lenta e progressivamente, e quando ele começa a dar os seus primeiros sinais, às vezes o paciente pode cursar com uma alteração da voz, pode cursar com uma leve disfagia, né, uma leve dificuldade para engolir. E isso às vezes para o paciente não é um sintoma muito evidente ou muito característico, às vezes ele não se preocupa inicialmente com isso. Então às vezes ele demora para chegar até a gente. Quando esse tumor aparece primariamente na corda vocal, muitas vezes o paciente já aparece com uma rouquidão. Rouquidão sempre preocupa o paciente. Então ele vai procurar o otorrino ou ele vai procurar o cirurgião de cabeça e pescoço, e a gente muitas vezes consegue o diagnóstico mais precocemente. Os tumores de infraglótica são bem menos frequentes, mas ainda assim pode-se iniciar o tumor abaixo das cordas vocais, e às vezes o primeiro sintoma vai ser falta de ar para o paciente. Tá? Então, e depois sim cursar com alterações da voz e tudo mais. Mas essa falta de ar seria confundida com um sedentarismo? Como que seria essa falta de ar? Quando ela corre, quando anda, quando... Geralmente o paciente começa a apresentar um certo estridor, né, um ruído durante a respiração, e pode sim ter falta de ar, fazendo atividades até corriqueiras do dia a dia, se o tumor tiver um volume considerável, estiver obstruindo consideravelmente a luz, né, a passagem do ar na via aérea. Falando em rouquidão, é comum a pessoa, ainda mais agora que a gente está nessa época de clima, que a gente está no inverno, mas praticamente continua nos dias de calor, amanhece no calor, vai dormir no frio, então aumenta o número de pessoas resfriadas, com gripes, dores de garganta. E às vezes você acaba ficando com uma tossinha, uma dor de garganta e uma rouquidão. Quando que a pessoa fala assim, eu tô rouca porque eu tive uma dor de garganta, eu tô rouca porque eu gritei muito, eu tô rouca porque eu bebi muito gelado. Quanto tempo dura essa rouquidão para a pessoa
preciso procurar um médico? Quando a gente tem processos inflamatórios agudos, infecções, essa rouquidão ele é um processo autolimitado, claro, pode variar ali em torno de 15, 20 dias, numa situação mais drástica, aí, mas acaba melhorando. Você toma uma medicação anti-inflamatória ou faz uso de um corticoide, se tiver algum outro processo aí envolvido, e o paciente acaba melhorando. Isso regride. O problema é assim, aquela rouquidão persistente, né, que o paciente progressivamente vem piorando, não melhora com nenhum outro tipo de medicação, isso precisa ser melhor investigado. Então, o que é recomendável? Que esse paciente procure um profissional da especialidade, seja um cirurgião de cabeça e pescoço, seja o otorrino, fazer um exame de laringoscopia e checar se não tem uma lesão ali dentro do órgão da voz, né, que é a laringe, e aí sim, se tiver alguma coisa que seja suspeita, ser programada inicialmente uma biópsia para checar se essa lesão ela tem origem benigna ou maligna, e confirmando se for uma doença maligna, aí sim traçar a programação de tratamento, que ela pode ser cirúrgica ou quimioterapia com radioterapia. Isso vai depender do estadiamento e da condição do paciente, condição clínica do paciente, ou até mesmo tamanho do tumor. A programação cirúrgica vai depender exatamente do estadiamento dessa doença. Existe um fator de risco? Bom, o fator, o senhor falou do tabagismo, também da parte de álcool, né? E o vírus do HPV. Existe uma faixa etária e algum outro fator de risco, pode ser hereditário ou não? Pessoas que tomam um determinado medicamento podem vir a desenvolver? Geralmente está bastante associado. Os principais fatores de risco são o tabagismo e o etilismo para os cânceres de boca, orofaringe, laringe, esôfago, estão bastante associados com o tabagismo. Também estão associados com o vírus do HPV. A gente está vendo aí a população mais jovem, não só abusando também do álcool e do tabaco, mas também muitas vezes acometidas pelo vírus do HPV, que acaba também favorecendo ao desenvolvimento do câncer, também por conta do vírus. Uma vez diagnosticado, tem tratamento, existe cura? Tem. A cura em oncologia é algo super complicado de a gente falar. Claro que as chances de cura do paciente aumentam exponencialmente quanto mais precoce esse paciente chega para a gente. É interessante que 60% desses pacientes acabam chegando tardiamente para a gente. Então, mesmo que às vezes exista a chance de cura, muitas vezes ela acontece secundária a algumas sequelas importantes para o paciente. A tireoide, a gente acabou não falando dos sintomas da tireoide, doutor. A tireoide, normalmente, ela não apresenta sintomas muito importantes, pelo menos não a princípio. Os nódulos de câncer, claro, quando eles adquirem um volume importante, podem causar sintomas compressivos de dispneia, né, de disfagia, que é a dificuldade para engolir, a dificuldade para respirar, né, na dispneia, né, e para engolir na disfagia. Mas os nódulos pequenos, às vezes eles são assintomáticos. O paciente muitas vezes nem sabe que o nódulo está ali, às vezes acaba descobrindo acidentalmente. Passou no ginecologista, ele pediu um ultrassom e identificou um nódulo na tireoide, foi investigar um pouquinho melhor aquele nódulo. É um nódulo suspeito, foi feita uma punção e aí, olha, temos um nódulo suspeito em nossas mãos aí, vamos tomar que direção, qual a conduta que a gente vai seguir. Mas, às vezes, o nódulo maligno da tireoide, ele pode nos dar uma dica sintomática. Quando isso pode acontecer? Às vezes o nódulo ele pode invadir o nervinho da voz, que fica ali, que passa posteriormente ao leito da tireoide, e quando ele invade o nervo da voz, o paciente faz uma paralisia dessa corda vocal e o paciente pode apresentar como primeiro sintoma, a primeira manifestação do câncer na tireoide, uma rouquidão, uma disfonia. A voz fica mais soprosa, fica uma voz mais assim, inaudível. Agora, dentro da tireoide ainda, doutor,
não, assim, para quem está em casa, acabar não confundindo, né? A pessoa tem problemas de uma doença da tireoide, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, não quer dizer que vá desenvolver o câncer de tireoide. Uma coisa é totalmente diferente da outra. E as doenças benignas da tireoide são bem mais frequentes também. Certo. Prevenção, doutor. Mais importante de tudo, ficar atento, por exemplo, muitas das doenças de cabeça e pescoço, os cânceres propriamente dito, a gente até citou no início os tumores de glândulas salivares, também muitas vezes o pessoal nem se atenta muito, né, não são tão frequentes, mas pode aparecer nódulos na região da face, né, nas proximidades das glândulas parótidas, na região submandibular pode aparecer nodulações. Aquelas ínguas, eu até perguntar das ínguas. As ínguas são os nossos gânglios linfáticos, né, que são as nossas defesas aí do organismo, só que muitas vezes o tumor pode metastatizar, né, ele pode sair do seu sítio primário e emitir uma metástase e ela se localizar no pescoço. Os nossos gânglios do pescoço, ou essas ínguas, podem ser sim uma manifestação da doença querendo se espalhar, mas ainda o nosso organismo tentando se defender e tentando conter essa doença restrita à região da cabeça e do pescoço. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Beneficência na TV. Muito obrigado. E eu vou encerrar então pedindo para que o senhor deixe o seu recado aí, para que as pessoas fiquem mais atentas, né, já que a gente está... a BNE está fazendo o mês de conscientização da doença agora em junho, mas a Organização Mundial de Saúde, na verdade, agora no mês de julho, essa campanha, na verdade, né, a Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ela adotou, né, o mês de julho, né, como o mês da conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço. Ele é até comemorado aí no dia 27 de julho. E nós, cirurgiões da especialidade, a gente sempre atenta para isso, é importante orientar os pacientes a lembrarem, né, que as doenças de cabeça e pescoço, elas são um pouco traiçoeiras, muitas vezes elas não se manifestam logo de cara e o paciente pode fazer um autoexame, olhar, fazer uma inspeção do seu pescoço na frente do espelho, perceber apertar se tem algum nódulo, alguma coisa que não foi observada antes, verificar a cavidade oral. A hora que você está ali na frente do espelho, fazendo sua higiene oral, escovando o dente, você pode olhar, fazer uma inspeção da sua boca. É interessante, eu tive pacientes que vieram aqui no meu consultório e falaram: doutor, eu estava escovando os meus dentes, olhei no espelho e vi um negócio esquisitíssimo na minha língua. O interessante é que, na verdade, no fim das contas, eram as papilas circunvaladas ali próximo da base da língua, que faz parte da anatomia normal do paciente, mas foi interessante o paciente se atentar. Foi um paciente que estava ligado, ele já tinha ouvido falar da campanha nacional, né, do Julho Verde, aí da cabeça e pescoço, olhou, se assustou e procurou rapidamente o cirurgião. O paciente precisa ter essa consciência de que ele precisa procurar rapidamente para ter maiores chances de tratamento. Tá dado o recado então, doutor. Obrigada mais uma vez aí pela sua participação. E você já sabe, fica atento aos sinais que o doutor deu aqui. Faça seu autoexame, aperte seu pescoço, veja sua boca, se tem uma rouquidão constante, enfim, todos os sintomas, fiquem atentos e procure o médico. E agora você confere uma matéria sobre o desperdício. Sabia que nós brasileiros desperdiçamos muito, mais do que a gente pode imaginar, a comida que a gente come no dia a dia? Confere agora essa matéria com o pessoal lá da nutrição. O Serviço de Nutrição aqui da Beneficência Portuguesa realizou uma ação que é de conscientização chamada Prato Limpo, Consciência Limpa. E quem vai explicar sobre isso é a nutricionista aqui da Beneficência, Daniela Figueiredo. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Cris, e você? Vamos lá, o que vem a ser essa Prato Limpo, Consciência Limpa?
Então, a gente tem um projeto mensal com estagiária, né, de algumas universidades aqui na instituição, e uma das nossas estagiárias, a Fernanda Teixeira, ela teve uma ideia de estar passando para os nossos funcionários, né, uma consciência em relação à consciência limpa, né, da conscientização do desperdício de comida, né. O que significa isso? O funcionário ele almoça, ele janta aqui no hospital, né? A instituição fornece essa alimentação e ele recebe a comidinha lá e ele serve à vontade. O arroz, o feijão, serve a guarnição à vontade. Só o prato principal que a gente porciona. Então, normalmente, as pessoas colocam um pouco a mais do que a pessoa vai comer. E acaba tendo essa sobra limpa, que a gente fala, que devolve para o balcão, né? Onde as funcionárias recolhem e jogam fora. Na verdade, a gente pesa, né, diariamente essa quantidade desperdiçada. E então a Fernanda fez um trabalho muito bom com essa conscientização aqui na empresa, para que a gente calculasse quantos quilos de comida por dia a gente tem aqui de desperdício que deixa no prato, que pega para comer e não consome. Então foi um valor impactante, né? A quantidade de arroz, de feijão, foi mais de 20 quilos de cada tipo de alimento. Em uma semana dá um aproximado de 60, 70 quilos de alimento. Então a gente teve uma demonstração aqui pela estagiária na frente do balcão, onde as pessoas se servem, com os alimentos, para as pessoas verem no olho vivo ali, quanto que as pessoas estão jogando fora em pacotes fechados de comida, né? Que é o arroz e o feijão, no caso. Agora, isso você falou de quase 60 quilos de alimento jogado fora em uma semana aqui dentro de um hospital. Falta conscientização no geral, porque a gente tem os restaurantes, né? A gente tem a própria comida dentro de casa, que às vezes a pessoa acaba jogando fora. Você acredita que falta essa conscientização para todo mundo de que a pessoa desperdiça comida, Dani? Com certeza, falta. Isso não acontece só aqui, mas em vários lugares, como você citou. E é importante a Beneficência estar colocando isso na mídia para que as pessoas, além de quem trabalha aqui, as pessoas que frequentam o local, enfim, é uma forma de transmissão de uma informação importante. Muitas pessoas passam fome, né? E também tem um impacto ambiental, né? A gente sabe que isso afeta bastante. Agora a gente tem as imagens aí desses quilos de sacos de feijão, de arroz. Como é que foi a reação dos funcionários quando chegaram para almoçar, se depararam com essa imagem e como foi a recepção, esse impacto deles e como tem sido agora depois disso? Então, o impacto foi grande, as pessoas ficaram assustadas porque eram pilhas de arroz, pilhas de feijão em cima da bancada, né, para eles observarem, e ele vê o desperdício ali como que realmente é, né? Quantas pessoas poderiam ter sido alimentadas com aquela quantidade de comida que for jogada fora. E assim, algumas pessoas realmente reduziram na bandeja, porque a gente observa, né, as pessoas que realmente deixavam sobrando muito e quem estava começando a reduzir. Então, houve uma redução, sim, desse número de peso, né, de comida na semana. E aí, vocês têm uma meta, que vocês têm um semáforo que mostra lá sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. Está em que sinal agora? Está em que cor? Por enquanto está do vermelho indo para o amarelo, não chegamos no verde ainda. E quando chegar no verde, o que vai acontecer? A gente vai dar um prato especial para os funcionários, a escolha deles, né, com 2 sugestões. Eles vão estar escolhendo entre 2 pratos. O que eles escolherem vai ser servido nos 2 plantões, que eles fazem plantão de sim, de não, então todos vão comer o prato diferenciado. Tá certo, então deixa seu recado aí para que a pessoa, não só aqui na Beneficência, não só os funcionários, né, e colaboradores, mas também você que está em casa, tenha consciência de que não devemos jogar a comida fora, então coloca no prato que você vai comer, come, deu vontade de repetir, repete, mas não jogue fora. É isso mesmo, Cris. É muito importante essa conscientização. Comer aquilo que você está... Não comer com os olhos, né? Então, assim, às vezes a pessoa também chega com muita fome na hora do almoço para comer. A barriga está vazia. Então, a gente come com os olhos e não o que realmente é necessário no nosso corpo. Então, procura também fracionar comidinhas de 3 em 3 horas para ter uma saciedade maior, para quando chegar na hora do almoço, não fazer aquele prato cheio de comida e colocar uma quantidade moderada até o que você realmente vai comer. A
Fernanda é estagiária aqui da nutrição, responsável e idealizadora desse projeto, né, dessa ação Prato Limpa, Consciência Limpa. Me fala um pouquinho como é que você teve essa ideia, da onde que surgiu? Bom, eu tinha que entregar 2 trabalhos para a faculdade, um técnico e um educacional, onde o meu técnico foi pesar o resto dos alimentos que voltam no prato dos colaboradores. E como eu vi que tinha muito desperdício, eu segui na mesma linha do desperdício com o meu educacional. Então foi feito o quê? A gente pesou durante 5 dias no almoço o que estava voltando dos pratos. E a gente teve um número total de 58 quilos de comida sendo desperdiçado, o que é muito, para 5 dias somente no almoço. Aí a gente teve a ideia do quê? Fazer um trabalho educacional onde os colaboradores pudessem ter um impacto de quanto realmente está sendo desperdiçado. E foi feito o quê? A gente colocou uma exposição desses alimentos, pegamos os 58 quilos e colocamos os alimentos crus. Não colocamos os sacos de feijão e de arroz, tanto que desses 58 quilos para eles terem um impacto. Após essa exposição, a gente colocou um semáforo lá fora, onde a gente coloca o vermelho, o amarelo e o verde, para a gente conseguir uma redução desses desperdícios de alimentos. Queremos reduzir 50% desses 58 quilos que foram desperdiçados. Agora, Fernanda, você, uma estagiária, você já está prestes aí a se formar, a se tornar uma nutricionista agora, né? E como é que você trouxe essa ideia? Como é que você recebeu isso pela sua chefia, pelas nutricionistas responsáveis aqui pelo setor, a Maiara, a Dani, e até mesmo pelos seus colegas? Então, a ideia, eu andei pesquisando como que eu poderia elaborar, como eu poderia abordar esse tema. Encontrei um trabalho que eu me baseei, adaptei de acordo com as necessidades do hospital, apresentei para a Maiara nutricionista, ela achou interessante, achou que daria certo, ela apresentou para a diretoria aprovou, achou que era uma coisa viável para fazer no hospital e viu o quanto o desperdício estava sendo alto. Fernanda, o que você, desse trabalho todo, o que você vai levar agora para a tua profissão, para o seu dia a dia, para a sua família, essa conscientização? Porque eu conversei com a Dani antes da gente estar fazendo a sua entrevista, na entrevista anterior, ela fala, porque as pessoas, isso aqui, 60 quilos aqui num hospital, mas as pessoas acabam jogando fora, desperdiçando comida em casa, nos restaurantes, em vários locais, que a pessoa vai, come, deixa lá no prato, esfriou, não quero mais. Como é que você vê isso tudo? Como é que você acha que agora, você se tornando uma nutricionista, de repente você pode ajudar, não só na sua casa, não só aqui no hospital, mas também daqui para frente? Infelizmente, o nosso país é um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo todo. Da colheita, da produção até a mesa, são desperdiçados no mínimo 30% dos alimentos. É muita comida e é muita gente que passa fome. Seriam alimentos que poderiam alimentar muita gente. A gente conseguiu mostrar que há um desperdício grande. O brasileiro, ele tem um hábito de desperdiçar muito, desde a colheita até chegar à mesa. Convido ao público a ter essa conscientização sobre esse desperdício que é muito grande. Há um desperdício não só aqui nos colaboradores, se você pegar em outro hospital, em restaurantes, em praça de alimentação de shopping, há um desperdício muito grande. Então essa conscientização, ela é muito importante para a gente conseguir reduzir esse desperdício. Fernanda, obrigada, parabéns pelo seu projeto, sucesso para você agora na sua carreira. E é isso. Nutrição não é só uma alimentação saudável, volto a falar, e você tem que ter consciência, essa consciência começa dentro de casa, não desperdiçando, não jogando a comida fora. Bom, Beneficência na TV fica por aqui, espero que você tenha gostado e continue acessando o site da Beneficência ou as nossas redes sociais, Facebook, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Lá você pode estar acompanhando, revendo todos os programas ou mesmo rever o programa de hoje. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.